Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre um importante alerta sobre como as ações, principalmente no Brasil, estão muito além do seu valor ideal na relação, que sempre é muito importante, lucro versus preço. Para nós aqui do canal que falamos isso todo dia, maravilha, né, pessoal? Não tem nenhuma novidade, mas é realmente incrível quando isso vem de um banco que, principalmente no mercado financeiro, é muito importante. Maravilha, pessoal. Então, antes, vejam aí, né, o Jeremy Powell, o mafioso que não deixa de forma alguma o urso vencer e vai jogar o urso no rio com, né, o sapato de cimento aí, uma tática antiga, né, dos mafiosos. Muito boa aí essa tirinha. Parabéns aí, né, para o autor. Então decidimos usá-la como nossa capa. E antes de entrar nas notícias, nossas mensagens de sempre. Temos uma comunidade no WhatsApp que, devido aos problemas que tivemos aí com o nosso número antigo, estamos postergando esse mês, pois estamos enchendo aí os grupos antigos. Temos uma comunidade também no Telegram, apenas de leitura, e temos um canal pago, exatamente com muito conhecimento financeiro, toda semana trazendo aí 2 vídeos fresquinhos com muitos conceitos interessantes. Maravilha, pessoal, então vamos começar, né? Sempre começamos aí com assuntos, né, mais tranquilos para depois ir para o hardcore, não é mesmo? E aí está, né? Vejam aí, Dória condiciona festas de Ano Novo e Carnaval à vacina. Olha só! O governo de São Paulo afirmou que não é momento para celebrações e que sem imunização não haverá eventos com aglomerações, né, de pessoas. Pessoal, que coisa, né? E vejam aí a charge que fizeram, né? Confie em seu governador. Um bom cidadão deve obedecer, que é da obra ali 1984. Temos um vídeo que fala, né, sobre essa obra aí, muito bacana, tivemos realmente muitos views. Obrigado a todos aí que assistiram. E é exatamente, né, o rosto do grande irmão, né, que monitora tudo. Então temos 2 comentários a fazer em relação a isso, né, pessoal? Primeiro, realmente é incrível, pois o final do ano e o carnaval movimenta muito dinheiro no Brasil, mas não podemos nos esquecer, né, o que está ocorrendo principalmente no Rio de Janeiro, onde aquela grande, né, rede de televisão Goebbels, desculpa, né, Globo, olha só, eu confundi o nome, né, chamei de Goebbels, né? Quem não sabe o que é Goebbels, deu uma gugada aí. Aquela grande, né, emissora distribuía muito dinheiro para as escolas de samba, o que obviamente, né, gerava uma grande economia local ali, mas não podemos nos esquecer que era, né, exatamente dinheiro nosso, por isso que tá causando tanto problema aí, né, para essa emissora, tá mandando um monte de gente embora. Um dos problemas, né, vejam ontem aí, perdeu o futebol, realmente é um grande império que está ruindo, né, claramente. Então essa questão primeira é muito importante, essa emissora vai perder muito dinheiro também com isso daí, mas o que trouxemos aqui que é o mais importante, né, relacionado aí ao nosso governador, né, grande irmão Dória, é exatamente essa questão, gente, incrível como ele se aliou mesmo, né, aquele grande país asiático, e vai ter que usar, né, com certeza essa vacina aí vai ser uma coisa obrigatória, e a gente vai ter que acreditar, imagine uma coisa como isso, né, acreditar aí nesse grande país que gerou todo esse problema, a solução vai vir de lá, e aí um governo, né, como esse daí, vai exigir que as pessoas, né, usem essa medicação. Mais uma vez, não somos, né, gente, médicos, biólogos, nem nada disso, só achamos muito estranha essa história, tá certo? E a efetividade aí, quem somos nós para falar, né, de uma vacina como essa aí, só realmente nos deixa muito espantados, né, como isso está sendo realmente guiado aí. Com certeza o cidadão vai ter que tomar, ou então, né, se não quiser tomar não tem problema, mas não vai poder sair de casa, né, vai ser coisas como isso daí. Veremos as cenas dos próximos capítulos, não é mesmo? E uma outra questão aí que circulou nos nossos, né, canais hoje também, que é muito interessante, né, pessoal, para a gente ver como o mundo funciona. Então vejam aí, né, que os globalistas, eles recrutam, né, algumas personagens aí muito importantes. Então temos essa personagem, né, a Malala, temos aquela outra menina também, né, que combate os problemas aí ambientais, né, How dare you, né, ficou... O pessoal fica brincando aí, How dare you, né, que ela fala com ódio, né, como você, né, na tradução, como você se atreve, né, a destruir o meu futuro, poluindo os rios.
como se nós, né, pobres mortais, que queremos apenas sobreviver, poluíssemos alguma coisa, né? São tudo as grandes empresas que financiam ela, inclusive, é o cúmulo, né, do absurdo, mas trouxemos só essa matéria pra gente refletir também, né, gente? Vejam aí. Olha o que ela fala, que coisa linda, né, gente? Dá até lágrima nos olhos, assim, de tão bonito, né? Não se é poderoso com uma arma na mão, porque uma arma você mata. Você é poderoso quando tem um livro, uma caneta, que coisa maravilhosa, né, gente? Mas aí, essa matéria aí, pessoal, né, xinga muito quando a gente coloca uma matéria antiga, então, antes de xingar, está aí, gente, é de 2018, não é uma coisa nova, é realmente para a reflexão, né? Então ela, quando veio aqui pro Botafogo, aí, né, os nossos amigos cariocas fazer um sotaquezinho aí, com 16 seguranças armados, cara. É o fim do mundo, né, gente? É exatamente isso daí. Então, para o povo, né, não pode ter arma. Vai ser super legal, meu, aumentar bastante o imposto aí, né, para fazer uma renda mínima, quem sabe não confiscar, né, uns benzinhos aí da pobre classe média, né, que no meio de tanta desgraça conseguiu com muito suor economizar um pouco, né? Aí toma, pô, ajudar o pobre, né? O mundo tá tão injusto aí. Mas e você? Ah, não, eu ando realmente com 16 seguranças, né? O que é meu ninguém toca, e é isso daí, gente. Só pra gente ter uma ideia, né, do que a gente está falando. Trouxemos aí ontem, né, o Jorjão Soro, que é exatamente o cara, né, que paga todas essas coisas aí com o nosso dinheiro, óbvio, mas é essa hipocrisia aí que realmente nos deixa doentes. Mas é apenas um desabafo, pessoal. Vamos aí ao que realmente interessa. Então temos muitas matérias aí, né, de como a situação econômica, mais uma vez, está sendo prejudicada. Trouxemos aí dois do nosso querido amigo Tavi Costa e um do Adam Tools. Vamos lá, né? Então, olhem só. Esgotamento de crédito. Esgotamento do crédito. Os empréstimos à habitação na Austrália estão se contraindo nos piores níveis em 30 anos. Esse primeiro gráfico é incrível, mas perde para o terceiro gráfico aí da figura, né, onde ele diz: a inadimplência de hipoteca nos Estados Unidos está aumentando. O gráfico abaixo não inclui hipotecas que são tolerantes. Então olha aí, gente. Esse gráfico é impressionante, né? Não podemos nos esquecer que 2008, né, teve exatamente isso, foi o trigger, né, o gatilho de tudo, mas como agora está muito além, que traz de novo o que a gente sempre fala, né, que muitos haters aí nos perseguem. Não, cara, assim que resolver esse probleminha aí do bichinho, né, tudo volta ao normal, aí está, né, gente? Esse tipo de rombo não é algo que você vá, né, curar num tempo curto, gente. Isso que é muito importante. E aí, mais uma coisa, né, vejam aí, anteontem trouxemos a questão dos shopping centers, ontem trouxemos a questão das academias e agora, né, dos restaurantes também, um outro setor aí muito impactado. Olhem aí, né? Os restaurantes adicionaram uma quantidade insana de dívida recentemente. A relação, né, dívidas barra ativo medianos está agora perto de 70%. Pessoal, que coisa. Mais do que dobraram em 2 anos. O problema é, o fluxo de caixa livre está em queda livre, abaixo de 50%. O ambiente macro está gravemente comprometido, né, pessoal? Então, de novo, né, isso vai totalmente ao encontro da questão que a gente sempre fala, das empresas, né, que estão valendo mais do que antes da crise já, poxa, mas as pessoas estão pedindo, né, bastante comida aí nos restaurantes, por que tá tendo, né, esse tipo de problema? Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, o que dá dinheiro, gente, para os estabelecimentos, a pessoa tá lá, imagina o cara vai lá fazer um happy hour, né? Começa com uma coxinha. Eu tenho um amigo meu que é assim, um grande abraço para ele, né? O Daniel. Ele começa tomando 2 cervejas, né? Acaba a noite com uma garrafa de uísque. E eu só no suco de laranja, que eu não gosto de beber, né? Então, aí, né, na hora de rachar, eu tenho que pagar metade da garrafa. Brother, né? De muito tempo, a gente deixa quieto. Como a gente só se vê uma vez por ano. Mas é isso que dá dinheiro, gente, né? Pra bar, pra restaurante. Você vai com a galera lá, o pessoal se empolga, chama coisa que não estava prevista. Quando você tá em casa, né, cara, é aquela coisa triste, né? Você vai comer um negócio assistindo, né,
o Zorra Total ali, cara. Nem existe mais esse programa. Né, você tá em casa ali triste, cara. Só quer matar sua fome. Você não vai pedir, me traz 1000 porções, né? 3 milhões de cerveja. Não vai fazer isso, cara. E isso que destrói a economia, mais uma vez. Maravilha, pessoal. Então, vamos aí seguir. O que mais temos, hein, gente? Que coisa isso que aconteceu hoje, né? Inacreditável. E ó, parabéns para o Percival. Faz tempo que a gente não fala aqui do Percival, né? E elogia o menino. Ele continua nos ajudando muito aí com as artes, com as notícias. E ele fez Eu comentei com ele uma coisa aí. E ele fez essa arte aí que ficou muito legal, né? Então, o que, né? Olha só. Elon Musk, Obama e Kardashian, contas de personalidades no Twitter, são hackeadas em golpe de Bitcoin, né? E aí tem uma foto do Supla. Como assim? Morfeu pirou de vez. Vamos lá, né, gente? Vamos lá. Então, olha só, né, gente? Que loucura. Essas contas aí foram hackeadas assim. Manda dinheiro aqui pra mim que eu vou te dar o dobro, né? Aquela coisa, né? Espertão também. Qual é o imbecil que vai fazer uma coisa dessa, né, gente? Dinheiro não se acha em árvore. Aliás, é a coisa mais difícil que se tem, né, pra conseguir na vida. E aí os caras vão fazer isso, né? Vão dar o que você mandar lá, eles vão te devolver em dobro. É ridículo, mas aí teve, né, as pessoas que entraram. O mundo é isso, né? Sempre tem algum trouxa que entra. Mas enfim, fora isso, o que que a gente acha que é isso aí, né, pessoal? Vamos trazer aí um pouco fora, né? A famosa operação, a falsa bandeira, né? Não faz muito sentido em português, mas é o false flag, o famoso false flag, né? Talvez, será que é isso que eles querem, né? Vão começar a fazer isso aí para mostrar que os bitcoins aí, as cripto, né, são algo nocivo para o sistema e o que realmente mostra, né, que, como a gente sempre fala aqui, nós não investimos em bitcoins pela questão fundamentalista, mas se realmente for isso, mostra que realmente o bitcoin está no caminho certo, né? Porque quando esses caras, né, todos eles globalistas aí, se juntam, né, para alguma presepada muito grande, é porque eles querem mudar alguma coisa. Esse tipo de coisa nunca é, né, gente? Como diz o comissário Gordon para o Robin, né? Você é um investigador, você não pode acreditar mais em coincidências, né? Então, quando uma coisa dessa acontece, sempre tem alguma coisa por trás, né? E aí que vem o supla, né, gente? Qual é a questão do supla no meio de toda essa farofa aí? É assim, pessoal, o sistema funciona da seguinte forma, né? Ou ele corrompe, né, e vira um produto dele, ou ele destrói. Né? Não tem muita saída para o sistema, né? Então por que a gente trouxe o supla? Né? O que o supla tem a ver com isso? O movimento punk, né, gente? Quando ele começou assim, nossa, o sistema ficou meio perdido até, né? O que fazer, meu, molecada aí tá, né, se vestindo que nem doido, tá rasgando as roupas aí em protesto, porque o mundo tá uma porcaria. E depois de um tempo, né, vejam aí, tem fenômenos aí como o supla, né, que é exatamente o sistema corrompendo. Então, olha só, gente, como o sistema funciona. Isso é uma coisa realmente sensacional, que mesmo sendo uma calhordice, né, a gente tem que dar a mão à palmatória, que é algo simplesmente genial. O sistema vai lá e ele corrompe, ele traz para dentro dele, né? Então, o símbolo de protesto, que era a calça jeans, hoje é um grande produto, muito importante na economia, tá certo? Pegue aí as músicas de protesto e transforme, né, em as musiquinhas do Supla, né? Girl from Tokyo, aquelas baboseiras lá que ele fazia. Então, opa, você trouxe de volta, né? Mesma coisa com o rap, era extremamente, né? Música de protesto e virou hip hop, algo aí, um setor aí que dá mais dinheiro, até se duvidar, que o próprio pop, né? Então é isso, o sistema ele sempre corrompe e ele transforma o protesto num produto dele, né? Então é isso, né, gente, que a gente acredita realmente que o intuito desse tipo de coisa. Ou isso vai fazer com que as pessoas, né, tenham medo e se afastem, ou elas vão entrar mais ainda no Bitcoin e de alguma forma o sistema vai, né, trazer isso daí para dentro dele. Como isso poderia ser feito? Pelo amor de Deus, nós não somos aí experts, né, em criptomoedas, mas não podemos ignorar essa movimentação. Maravilha, pessoal, muito interessante. Vamos ficar, né, com isso daí no radar, e com certeza se vier alguma coisa, não, depois do terrível, né, ataque que teve ali aos nobres, né, do entretenimento, a gente vai ter que fazer alguma coisa, vai começar a perseguir aí as pessoas que investem. Vamos ficar de olho. Maravilha, gente. E aí, né, vamos entrar numa questão muito importante. Essa matéria aí ficou muito legal. Vejam que coisa, né, novamente aí da Bloomberg, né, muito incrível quando o mainstream se posiciona. Mercado anda em corda bamba antes de fim de estímulo nos Estados Unidos. Como assim, né? Corda bamba? Mas não tá subindo, batendo recorde, né?
A impressionante recuperação dos mercados acionários nos Estados Unidos em relação ao auge da crise do bichinho em março enfrentará um novo teste nas próximas semanas, quando a economia americana deve retirar um importante estímulo. Vejam, hein, gente, isso não é dito em lugar nenhum, né? O benefício médio para americanos desempregados deve ser reduzido em mais de 60% no fim de julho, afetando a renda de milhões de trabalhadores demitidos, muitos dos quais podem não retornar ao emprego devido às novas paralisações que agora atingem segmentos, né, gente, econômico da Califórnia à Flórida. E fizemos, né, um post muito legal também sobre isso. Eles fecham, né, a bolsa não cai. Eles reabrem, a bolsa sobe. Olha que loucura que a gente está vivendo, hein, pessoal? As ações têm se mostrado resistentes a muitos obstáculos, desde o aumento do número de americanos infectados até a forte escalada das tensões aí, né, dos Estados Unidos com aquele grande país asiático. O pacote legislativo nem de longe é tão crucial para os mercados como o resgate financeiro de 700 bilhões de dólares, olhem só, gente, meu Deus, quem lembra disso? Rejeitado pelo Congresso no pico da grande recessão de 2008, um erro que fez o S&P 500 cair quase 9% em um dia. Que 700 bilhões de dólares, hein, gente? Como, né, a gente está aí com um problema muito maior, né? Os Estados Unidos já colocaram aí mais de 3 trilhões, gente, sem aprovação do Congresso. Sempre falamos isso também, né? Como realmente o mundo mudou e está muito pior, né? Mas a probabilidade de aprovação de outro projeto de lei de estímulo ajudou investidores, é óbvio, né? E vendo nosso comentário, é claro que eles não vão deixar, né, isso acontecer. E porque, né, você não vai querer uma quebra agora. Então nós acreditamos, né, que certamente quando estiver chegando o momento, eles vão liberar mais grana sem problema nenhum. Tá certo, pessoal? Mas vamos ficar de olho, vejam aí, né, mais um grande jornal aí se posicionando e falando realmente que tem problemas muito sérios, né? E para a gente entender então qual é essa distância da bolsa, vejam aí também algo que a gente falou ontem e os amigos aí do canal, né, compartilharam essas informações. Vejam as provisões de perda, né, gente? Então vamos, uma coisa que é muito importante nesse gráfico e vai se complementar com o que a gente vai falar agora, não é nem o quanto, né, alto está, vejam ali bateu 2008, exatamente o que levou à quebra do mundo em 2008. Hoje nós já estamos com esse problema, tranquilo, não tem, né, erro nenhum, as ações continuam subindo, mesmo com essas provisões de perdas dos bancos, né, pessoal? O que seria isso? É como os bancos já estão realmente esperando que tenha um problema aí de empréstimos que não vão ser pagos, né? E mesmo assim não tem problema. Mas vejam a rapidez em 2020, né? Em apenas 2 meses aí atingiu já um topo que em 2008 demorou muito tempo. Então vamos exatamente entender essa movimentação. Distância entre bolsa e realidade é 3 vezes maior que a normal, diz BTG. Então, gente, importante falar, né? O BTG, ele não é um dos Big Four aí do Brasil, né? Os inquebráveis, digamos assim, mas ele para o mercado financeiro realmente tem, né, uma importância muito grande. Olhem só o que diz a matéria. Há algum tempo, parte dos analistas desconfia que o mercado de ações se deslocou da economia real, que exibe todos os sintomas de que foi contaminada pelo bichinho, e começar pela profunda recessão. Que coisa, né? Mas não é isso que a gente vê, né? Como pode, né? O BTG é a mais recente instituição a dar sua estimativa da distância entre a bolsa e a realidade, hein? E para o banco é 3 vezes maior que o normal. 3 vezes maior, gente. Aí Carlos Sequeira e Osni Karf, que assinam a análise, calculam que atualmente as ações da bolsa são negociadas por um múltiplo preço versus lucro, que é o que a gente sempre fala, né, pessoal? Você vai comprar algo, óbvio, no capitalismo, dependendo do retorno que você vai ter. Projetado para 12 meses igual a 18 vezes, né, excluindo-se aí os papéis da Petrobras e da Vale. A distância entre a bolsa e a realidade é medida pelo tamanho do desvio padrão entre o seu atual preço versus lucro e o seu preço versus lucro médio. Como a média histórica da bolsa é de 12,7 vezes, os analistas afirmam que o patamar corrente está a mais de 3 desvios padrão de distância da média histórica. Mas o que isso quer dizer, né? É muito estatística aí. Vamos entender exatamente o que isso quer dizer.
Quando se acrescentam as ações da Petrobras e Vale, a distância aumenta ainda mais, já que o preço versus lucro atual sobe para 18,5 vezes, considerando-se o lucro esperado para os próximos 12 meses. Historicamente, a média desse múltiplo é 11,5 vezes. Mas então o que isso significa, Morpheus? Vá direto ao ponto. A gente sublinhou essa parte, pessoal. Na média, né, a bolsa demora 12,7 anos para retornar o capital investido. Mas atualmente os investidores estão aceitando, gente, um retorno de 18 anos. Olhem como está, né, errada essa relação. E ele pergunta, mas qual é o limite, né? O relatório do BTG reforça a discussão sobre os limites da bolsa, nesse momento em que a economia real e expectativa se misturam com as incertezas causadas pelo bichinho. Há 5 dias, o Ibovespa fechou acima dos 100 mil, hein? E aí já estão falando aí, né, que pode chegar em 125 mil pontos até o final do ano. Ou seja, pessoal, aí muito importante, né? Vejam o gráfico como bate com aquele outro que a gente falou. Então, essa proporção, né? Como ela subiu, então, aquele primeiro gráficozinho ali, como ela subiu também, mais uma vez, é muito semelhante à relação que se teve em 2008, mas vejam, de novo, gente, em 2008 demorou 2007 e 2008 inteiros praticamente para chegar nessa relação absurda, e agora a gente teve, né, aquela queda enorme da bolsa e em um mês aí ele já subiu horrores e já quase passou de 2008. Maravilha, pessoal, então, né, que bom aí, a gente realmente fica muito feliz que quando aquilo que a gente sempre fala, somos aí, né, estamos praticamente isolados no mercado, só o Tavi Costa, o Urich mudou bastante o discurso dele, né, alguns investidores aí que a gente segue no Twitter, alguns gestores, né, falam sobre isso, nós realmente ficamos muito aliviados até quando vemos, né, que dentro da grande mídia, claro, sempre em locais ali que ninguém costuma ler, né, mas está aparecendo finalmente, né, que mostra que, beleza, pelo menos os nossos cálculos não estão tão errados, né, quanto parece que esses caras que investem aí, né, como se fosse um cassino, como se a bolsa fosse um cassino, pregam. Maravilha, pessoal, e aí vamos à nossa arte, hein, nossos vídeos estão ficando um pouco mais longos, mas o pessoal tem gostado bastante. Hoje vamos falar dessa arte aí, que está, né, no Louvre, aquele grande museu francês, realmente um dos melhores aí, que se aproveitou bastante, né, do imperialismo francês, que pegou bastante obras ali dos seus vizinhos, mas vamos a esta, né, que é do Delacroix, né, dos maiores artistas aí franceses, e é simplesmente sensacional, mostra, né, os Sardanápolis, um rei assírio, pessoal. Quem não conhece a história da Assíria é realmente sensacional, um dia vamos trazer aqui. Mas a questão fundamental é que ele foi o último rei da Assíria, tá certo? E quando ele viu ali que ele perderia o reinado dele, o que ele mandou fazer, vejam ele aí no topo, não é mesmo? Olhando essa cena de destruição horrorosa e totalmente apático, não se importando, porque simplesmente os conquistadores estavam entrando na nação dele, e o que ele mandou fazer? Mate todas, né, as minhas escravas, envenene todos os meus empregados, execute todos os meus cavalos, queime todas as minhas riquezas e por final me coloque na fogueira, né? Ou seja, os meus inimigos não vão ter aquilo que eu tenho, nem que para isso eu tenha que destruir tudo. O que isso parece, né, gente? Vamos relembrar aí, quem gosta de história, é exatamente, né, o que os grandes facínoras aí da história fazem. Então o próprio Hitler, né, quando viu que ia perder, mandou aí os alemães, né, tem um filme muito bom, Francofonia, quem não assistiu ainda, é um dos melhores filmes, né, sobre essa invasão de Hitler na Europa, e na França, né, obviamente, especificamente, e Hitler falou, já que eu vou agora ser destruído, destruam tudo, inclusive, né, o Louvre. Mas aí os soldados alemães não tiveram coragem de fazer uma coisa dessa, gente, que coisa, né? Óbvio que alguns, né, se revoltaram, mas inclusive com a própria Alemanha ele falou: destruam tudo, pois agora realmente, né, está tudo acabado, não quero que meus inimigos tomem nada que foi meu. Então, gente, isso aí mais uma vez, né, vai completamente ao encontro dos tempos que estamos vivendo, onde pessoas megalomaníacas, né, se acham donas de tudo e de uma certa forma sim, né, destroem também. Essa postura da bolsa tem tudo a ver com isso, parece realmente que é isso que eles estão fazendo, né? Vamos então explorar ao máximo que a gente puder,
mesmo que depois a economia seja completamente destruída. Então, que coisa, né? Um quadro aí, um quadro antigo, já tem quase 200 anos, fala de uma história muito mais antiga, de quase 3.000 anos, e nós estamos vivendo hoje a mesma coisa. Maravilha, pessoal, então mais uma vez, mandem e-mail para entrar na comunidade, entrem no Telegram, quem tiver condições entre na comunidade paga, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal, um grande abraço!